Pedir o apoio aqui de todos os seres de luz, de todos os anjos, arcanjos da milícia celeste, dos 7 raios, arcanjos de Maria, deusa Kuan-Yin, Cristo e todos os espíritos de luz, de bondade. E vamos lá! Gente, quando eu fui pesquisar misericórdia, primeiro que assim, tô com esse negócio, misericórdia dentro de mim, viu? Durante a semana toda, e essa semana vieram assim vários desafios na minha vida pessoal para eu refletir essa questão do misericórdia mesmo. Precisei até buscar auxílio dos universitários, tá? Que é minha mãe de 86 anos, mas depois eu conto para vocês como é que foi muito legal. Mas eu fiz todo esse estudo. Eu lembro que teve um dia que eu acordei super cedo, com um monte de coisa na cabeça, comecei a pesquisar, e assim, tudo remete à religiosidade, tudo. Tudo que a gente vem falar de misericórdia vem a imagem de Cristo, de Maria, né? E eu tentei abordar o tema de uma forma muito ecumênica, né? Então, assim, eu trouxe para essa visão a visão católica, a visão cristã, a visão espírita e a visão budista, tá? Então eu tentei incluir tudo isso. Se por acaso eu falar alguma bobagem dentro de alguma religião que eu não domino, então vocês, por gentileza, se coloquem, tá? Dentro das suas crenças, porque eu acho que, como é um tema religioso, às vezes cada um vai ter a sua própria forma de ver, né? Então vamos lá, começando misericórdia. Pela etimologia da palavra misericórdia, a gente tem uma palavra latina que começa com a junção miseratio, que significa miséria, aquilo que não tem valor, que não vale nada, que não agrega em nada, que deriva de miserere. O miserere é ter compaixão. E a palavra cordes, né, de misericórdias, que são as cordas do coração que vibram, né? E se você pensar então misericórdia, nós temos ter compaixão no coração. É aquele coração que se debruça sobre a miséria humana, ou o coração compadecido. Olha, então tem várias formas de se olhar a misericórdia, mas no fundo o que significa é termos a capacidade de sentir aquilo que o outro sente, né? A dor do outro, aproximar esses sentimentos dos sentimentos de alguém, onde a gente possa ser solidário com esse outro, né? Então é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em alguma desgraça. E aí a gente sente dó, compaixão, piedade. É um sentimento que nos conecta com o outro. É o não castigo sobre o pecado, né? Então se a gente pensar que a gente realizou algo errado, é como se a gente tivesse um benefício de não ser castigado por esse erro, né? Então, a remissão aí desse castigo. A ação que manifesta esse sentimento é o perdão, a indulgência, a graça e a clemência. Tá, então vamos lá. Algumas virtudes dessas que eu acabei de falar e qualidades, elas são manifestas na misericórdia. E eu elenquei 4 que eu acho que são as mais importantes. A graça, que é a bênção apesar da gente não merecer. A caridade, que é o ato movido pela misericórdia, né? A nossa ação, sem esperar nada em troca. A compaixão, que é o desejo de aliviar a dor do outro. E o perdão, que é a remissão da pena, da ofensa, da dívida, é a desculpa ou o indulto, né? Como também pode ser chamado, que aí a gente volta lá na indulgência, né? Então, essas 4 virtudes ou qualidades, depende de como cada um deseja observar, eu acho que são 4 características muito importantes nesse caminho da misericórdia.
o oposto disso é a crueldade, a desumanidade, a indiferença, tudo aquilo que nos afasta mesmo, né? O coração afasta do outro. Aí vem a questão que veio para mim, né? Para a gente seguir a nossa jornada nessa vida, nesse período, né, terreno de nascimento e morte aqui, agora, sem pensar em antes e depois, mortes, para a gente viver aqui, esse período, é interessante que a gente busque a misericórdia para a nossa vida, por conta dos nossos erros, dos nossos desafios, porque somos seres humanos, né? Nós erramos, fazemos mal a outra pessoa, às vezes até sem querer. Então, buscar de alguma forma essa misericórdia divina, sim, conectando a Deus, a algo maior, buscando pelo amor, né? Pelo viés do amor. Que esse viés vem para nos perdoar, para nos libertar, para nos curar, para que a gente possa seguir em frente nessa jornada. Né? Essa misericórdia divina, ela se renova todos os dias. Então a gente tem força para acordar de manhã e começar de novo, e começar de novo, e começar de novo, mesmo diante dos desafios. E então a primeira coisa é essa busca de trazer para a nossa vida essa misericórdia. E a segunda forma é nós sermos misericordiosos com o outro, né? Então, ser uma pessoa bondosa de coração, que é uma pessoa misericordiosa, contribuindo com a vida do outro, né? Perdoando o outro, né? Dos erros que ele faz com a gente, ou de repente faz com uma outra pessoa e precisa do nosso acolhimento. Mas para que a gente possa atuar tanto nessa busca para nós, tanto quanto atuar para o outro, eu vejo a grande necessidade da maturidade. Daquilo que a gente vem falando, né, nos nossos últimas segundas-feiras, de buscar a maturidade para atuar, né, de uma forma assertiva, para que a gente não faça aí, seja injusto, de repente, ou seja ingênuo, né? Então que a gente tenha maturidade para atuar em todas essas vertentes. E então, para isso, a gente precisa de autoconhecimento e continuar estudando sempre, porque eu acredito que quando a gente estuda a espiritualidade, independente de religião, quando a gente se aprofunda estudando, a gente busca esse caminho pelo amor e não pela dor. Porque às vezes a gente espera ser machucado, ser ferido ou errar profundamente, né, para poder começar a buscar por algo. Então, nesse sentido, eu acredito que quando estamos estudando, vamos procurar esse caminho pelo amor e não pela dor. Eu vejo muito isso nos cursos de Reiki, as pessoas que vêm para o curso quando aconteceu alguma coisa, falar, eu preciso me encontrar, eu preciso fazer o curso para cuidar do outro, às vezes não é nem para a própria pessoa, né? E ela vem pela dor, por conta de um sofrimento, por conta de uma doença. E o continuar desse caminho, em alguns casos, eu vejo que a pessoa vem pelo amor, porque ela fala, não, eu preciso, é para mim, eu preciso melhorar, eu quero buscar. Então essas duas coisas aí que eu acho que é muito importante, né? O autoconhecimento, esse estudo continuado e a conexão com a nossa espiritualidade. E quando eu falo a conexão com a nossa espiritualidade, não importa a religião que você segue, importa se ela te faz um ser humano melhor, né? Um ser humano mais misericordioso, mais bondoso, com o coração mais cheio de generosidade, de gentileza, com todas aquelas virtudes que a gente vem falando há tantas segundas-feiras aí. Então, observar essas questões. E quando a gente fala de espiritualidade, é cada um dentro da sua crença, cada um dentro da sua devoção, seguir as suas orações, os seus rituais de costume, com muita seriedade, sem pensar no lado de fora, mas do lado de dentro, né? Olhar para dentro. E aí vem o meu auxílio dos universitários, né? Porque até aí eu cheguei, falei, legal, nossa, top, mas e aí?
Aí vem Mama, né, minha universitária mor, e ela fala assim, sabe, toda vez que alguma coisa aperta, a pessoa desperta, né? Então, assim, a pessoa corre para Deus. Por mais que uma pessoa diga eu sou ateu, a hora que o negócio, aquela bomba cai, ela, meu Deus do céu, né? Aí se apega a tudo, e aí participa de todas as religiões, assim, correndo, desesperado, começa a se apegar a coisas até desnecessárias, e aí acaba caindo até em ciladas, né? Porque começa a seguir falsos profetas e pessoas que prometem a resolução do conflito para ontem, e aí a gente precisa olhar então com carinho essa questão. E ela disse outra coisa para mim: o sofrimento vem para todos, todos nessa vida, né? A dor, o sofrimento, e vai depender de cada um essa fé, essa busca pela misericórdia que vai desenvolver essa fé. E essa fé é que vai trazer esperança desse acordar de novo, acordar de novo, acordar de novo. E aí ficou a minha questão, né? Assim, podemos ir então pelo caminho do amor, pelo caminho da dor, através de nossas escolhas. E essas escolhas baseadas na nossa fé, que vai trazer essa esperança. E aí vem a pergunta derradeira que eu vou deixar para vocês, porque eu não consegui responder. Eu fiquei aqui com ela até agora. O sofrimento ajuda a crescer? Aí eu deixo essa boba para vocês. Uma coisa que eu senti é que, assim, há a possibilidade de um caminho. Esse caminho, para a gente chegar a uma plenitude, ela começa pela misericórdia. É como se fosse o primeiro passo de uma estrada, tá? Depois, o segundo passo seria a nossa ação. Como eu vou agir diante dessa misericórdia, né? Sendo uma pessoa misericordiosa, adquirindo a misericórdia para minha vida, aceitando a misericórdia para minha vida. Então, o segundo passo seria a caridade. É quando eu vou contribuir com o outro sem esperar nada em troca. Sabe quando você faz mesmo assim desinteressado do retorno? Você faz e entrega para o universo. Essa caridade seria um segundo passo. E o terceiro passo seria a graça. Então nós receberíamos essa bênção por ter contribuído com o universo, em ter feito alguma coisa sem esperar nada em troca. Eu vi um olhar espírita nesse caminho, né? A gente está esse caminho pensando pela religião católica, pela religião cristã, né? Então a gente teria misericórdia, caridade e graça, né? São as bênçãos que a gente recebe todos os dias. Mas se a gente pensar no olhar espírita, hoje eu ouvi uma pessoa falando de converter o karma, né? Então todos nós temos um karma. Então você estaria aqui. A misericórdia seria o primeiro passo. A caridade seria uma forma de você transmutar aquele karma que você tem. E quando você vai receber a graça, na verdade essa graça seria a transformação do karma negativo por um karma positivo. Então, olha o processo, né? Então, acho que a gente tem várias formas de olhar esse caminho. E quando a gente olha pelo olhar budista, o olhar budista já olha com relação a tirar nesse caminho, você tirar a dor e o sofrimento, né? Então a gente vai olhando de várias formas. A religião católica, ela vai olhar como uma vida nova. O budista, por exemplo, seria amenizar o sofrimento. Então, são várias formas de olhar e cada uma delas muito ricas. E eu acho que independente do caminho que a gente segue, que seja um caminho que nos fortaleça, nos transforme em ser humanos melhores, né? Para que a gente possa passar por esse processo
mais sábios e errando menos, talvez, né? Eu acho que é esse o caminho.